tá? E vamos lá então, gente. Então, assim, nós vamos falar hoje sobre hemocomponentes, tá? Então, para resumir o hemocomponente, vou trabalhar com aquela mesma tabelinha, né, que nós trabalhamos na última aula de hemocomponente, só que agora eu vou para a parte de baixo da tabela, tá bom? Tudo bem, Gabi, a aula vai ficar lá gravada, tá? Já comecei a nossa gravação. Então, vamos lá. As reações transfusionais. Nós podemos dividir as reações transfusionais em dois grupos, tá? Reações transfusionais imunológicas, ou seja, que tem a ver com o sistema imune, e não imunológicas, tá? Então, o primeiro tipo seria reações transfusionais imunológicas e não imunológicas, uma forma de dividir. Outra forma de dividir as reações transfusionais seria pelo tempo que ela aparece. Então, ó, olha só, reações transfusionais podem ser divididas em duas formas, tá? Principais. Não, vou colocar em duas não, em 4 formas, que aí facilita. Vocês estão conseguindo ver a minha tela, gente? Conseguem? Sim ou não? Sim? Ah, então tudo bem. Então, ó, deixa eu ver se está todo mundo conseguindo ver. Tá ótimo. Então, ó, reações transfusionais podem ser divididas em 4 formas. A primeira forma que nós temos para dividir as reações transfusionais é imunológicas ou imunogênicas e não imunológicas ou imunogênicas. Tá? Então, ó, as primeiras duas formas que nós podemos dividir as reações transfusionais são nesses dois tipos aqui, ó. Então, ó, elas podem ser imunológicas, imunogênicas, ou não imunológicas ou não imunogênicas. O jogo, o que significa isso? Significa que o seu corpo, né, no momento que eu colocar o hemocomponente em você, o seu corpo vai fazer uma reação. Essa reação ela pode ter a ver com o sistema imune, ou ela pode não ter a ver com o sistema imune, entendeu? Se essa reação tiver alguma coisa a ver com célula de defesa ou com alguma coisa assim, eu vou chamar de reação imunológica ou imunogênica. Se ela não tiver a ver com o sistema imune, vai ser aqui, ó, não imunológica, não imunogênica. Diogo, não entendi nada. Exemplo. Daí. Exemplo. Peraí que tem alguém aqui que tá falando comigo. Peraí. Deixa eu ver aqui quem tá de microfone ligado para desligar. É a Valês. Foi. Então vamos lá, olha só. Exemplo. Vamos supor que eu fiz uma transfusão de sangue em vocês, né? E quando eu acabar de fazer a transfusão, né? Eu fiz lá e eu quebrei as hemácias, tá? E aí você vai ficar com anemia, porque eu manipulei errado o frasco, tá? Então, eu fui lá e peguei a bolsa de sangue, sacudi, quebrei todas as hemácias. Você vai ficar com anemia. A anemia, nesse caso, ela vai ser uma reação transfusional. Ela vai ter a ver com o sistema imune, sim ou não? Me ajuda aí. Nesse caso aqui. Se esse tipo de anemia ele não tem nada a ver com o sistema imune, eu posso classificar essa reação como uma reação, né, transfusional não imunológica. Entenderam? Porque não tem a ver com o sistema imune. Perfeito, não imunológica ou não imunogênica. Agora, né, eu administrei um hemocomponente no paciente, ó, administrei um hemocomponente no paciente e o corpo dele rejeitou as hemácias do doador.
seja, no momento que eu administrei o sangue nele, ele criou células de defesa, que essas células expulsaram as hemácias do sangue novo que chegou. Então, essas reações transfusionais são o quê? Imunológicas ou imunogênicas. Então, ó, reações transfusionais, imunológicas ou imunogênicas, ó, eu vou colocar aqui de vermelho, ó, tem a ver com o sistema imune. Ou seja, tem que ter célula de defesa ou alguma coisa ali combatendo. Não imunogênicas. Não tem a ver com o sistema imune, tá? Acho que esses dois exemplos aqui ficam bem tranquilos. Perfeito, olha o que a Grazi está falando aí, ó. No primeiro exemplo, o profissional pegou o frasco de sangue, aquela bolsa de sangue, e ele quebrou todas as hemácias. Quando ele colocar essas hemácias quebradas no corpo do paciente, o meu paciente vai ter anemia. Mas essa anemia não teve nada a ver com o sistema imunológico do paciente. É uma reação transfusional? É, mas de qual tipo? Imunológica ou imunogênica. Ou seja, aconteceu a reação transfusional, mas não teve nada a ver com o corpo do meu paciente. O corpo dele não fez nenhuma interação para essa reação transfusional acontecer. Por outro lado, olha aqui o meu outro exemplo, ó. Administrei um hemocomponente e o corpo do paciente ele rejeitou. Ou seja, o corpo do paciente criou células de defesa que expulsaram as hemácias novas que eu coloquei. Nesse caso aqui, eu tenho uma reação transfusional imunológica. Então, vocês conseguiram agora perceber o que é uma reação transfusional imunológica ou imunogênica? Vou precisar dessa informação para poder avançar. Conseguiram? Coloca aí para mim, gente, sim ou não, que aí eu vou avançar. Perfeito. Tá? Independente dela ser imunológica ou imunogênica, sim ou não, eu posso ainda classificar ela em mais outras duas formas, tá? Então, eu posso ainda classificar ela em aguda ou tardia, tá? Volta lá no meu exemplo do cara que sacudiu o frasco com sangue, né? Ele sacudiu, ele quebrou todas as hemácias e transfundiu o sangue no paciente. Imediatamente, o cara começou com anemia. Essa reação é aguda ou é tardia? Vamos lá. É aguda ou é tardia, gente? Aguda. Então, ó, ela seria não imunológica, aguda, tá? Exemplo, transfundir um sangue no cara hoje, daqui a 3 semanas ele começa com hepatite B, tá? Essa reação, ela seria o quê? Aguda ou tardia? Tardia. Então, ó, ela seria imunológica tardia. Entenderam que eu posso levar as duas classificações? Eu posso classificar aqui em cima e aqui embaixo. Então, eu posso classificar ela como imunológica, não imunológica e ainda aguda ou tardia. Tá? Foi, por enquanto? Tá, então agora eu vou avançar. Vou abrir lá a nossa apostila, porque tem uma definição que está no manual. Espera aí, nós temos que seguir a mesma definição que está lá no nosso manual para a gente não ter nenhum problema. Espera aí. Vou abrir aqui para pegar a definição do manual. EGS. Apostilas. Não, espera aí. Apostilas. Hemocomponente. Vou abrir aqui para vocês, para a gente pegar exatamente a mesma definição que está lá, tá? Porque essa aqui é a definição do manual. É o manual de 2005, tá bom? De 2005 não, desculpa, gente. É 2015, ó. Vamos lá, ó. Reações transfusionais agudas.
Vou dar aqui um zoom para a gente poder enxergar melhor. Ó, as reações transfusionais agudas podem acontecer durante a infusão, dentro de alguns minutos ou horas após essa transfusão, tá? Levando no máximo até 24 horas, tá? Então vamos voltar lá para definir no nosso Word agora. Reações agudas iniciam-se no momento da transfusão, horas ou dias, ou, para ficar melhor, até 24 horas. Passado disso, ela vai ser uma que nós vamos chamar de tardia. Atenção, que a tardia, às vezes, é chamado de crônica, tá? Então, a prova, ela pode chamar de reação transfusional tardia ou uma reação transfusional crônica. Então, só para você ter atenção a isso, tá? Volta lá na nossa apostila, ó, que ela define bonitinho, ó. As reações transfusionais tardias ocorrem dias até anos depois da transfusão, ó. Ocorrem, então, dias ou anos após a transfusão. Tá bom? Hoje eu vou trabalhar com vocês, né, nesse momento agora, primeiro com as principais infecções, né, na verdade com as principais reações transfusionais agudas. Vou trabalhar tanto com as imunológicas quanto com as não imunológicas. Depois eu vou trabalhar com as tardias com vocês, tá? Então, ó, vamos falar agora das agudas, tá? Então, vou abrir lá aquele materialzinho que eu coloquei para vocês agora, esse resuminho, que aqui tem as agudas, tá? Então, vamos lá. Vamos lá. A primeira é a hemolítica aguda. O que vai causar uma reação hemolítica aguda? Ou seja, o que eu vou fazer que vai trazer uma reação hemolítica aguda para o meu paciente? Uma coisa chamada de incompatibilidade do sistema ABO. Ou seja, o tipo sanguíneo do doador é diferente do tipo sanguíneo do receptor. Então, no momento que eu introduzir, né, um sangue de tipos sanguíneos diferentes, o meu paciente vai iniciar uma reação hemolítica aguda, tá bom? Diogo, quais são os sintomas da reação hemolítica aguda? Por quê, gente? Toda reação transfusional, ela tem quase os mesmos sintomas, tá? É quase tudo parecido. Porém, tem uns sintomas que são diferenciais. Tem alguns sintomas que vão aparecer só nessa reação. Foi o que eu coloquei aqui, ó. Então, quando você tiver uma reação hemolítica aguda, cuja causa foi incompatibilidade no sistema ABO, quais são os sintomas diferenciais que vão aparecer no paciente? Ele vai apresentar dor torácica, dor lombar, dor no local da infusão, olha que eu escrevi errado, né? Dor no local da infusão e dor abdominal. Então, ó, a reação transfusional aguda, se você observar, ó, ela é caracterizada sempre por quê? Por dor. Tá vendo? O paciente sempre vai ter uma dor, que é característico dela, tá bom? Por que é hemolítica aguda? Porque ela é uma reação transfusional onde você tem quebra das hemácias, hemólise. Então, no momento que você colocar no corpo do paciente um sangue com tipo sanguíneo diferente do dele, o corpo ele pode ir lá e pode fazer o quê? Quebra das hemácias. Então, ele vai cortar, vai quebrar as hemácias do paciente. O que o paciente vai sentir é essas manifestações aqui, ó. Vocês estão comigo, gente? Estão comigo? Estão perdidos? Estão por onde? Estão entendendo? Vou avançar. Reação. Perfeito, vamos lá. Reação hemolítica aguda é uma reação aguda. Se é aguda, ela vai acontecer imediatamente quando eu estiver fazendo a transfusão ou até 24 horas depois no máximo, tá? Qual vai ser a causa dessa reação? Incompatibilidade do sistema ABO. Ou seja, os tipos sanguíneos são diferentes. O doador tem um tipo sanguíneo, o receptor tem outro tipo sanguíneo, tá bom? Então, você colocou o sangue do tipo sanguíneo errado no cliente. O que ele vai apresentar? Essas manifestações aqui, ó.
Então, observa que a dor é o sintoma característico da reação transfusional hemolítica aguda. Vai ser o que vai diferenciar essa reação aqui das outras reações que nós vamos trabalhar, tá? Porque o cara vai ter dor torácica, dor lombar, dor no local da infusão e dor abdominal. Então, é uma manifestação caracterizada por dor, tá bom? Observou isso? Vou avançar. Agora, olha só, reação febril não hemolítica. Vamos lá, gente. Então, se é uma reação febril, qual é o principal sintoma que tem que aparecer, que é obrigatório? Febre. Então, eu já sei que no momento que aparecer a febre, eu já não vou suspeitar de uma reação hemolítica aguda. Vou suspeitar de uma reação febril não hemolítica, porque a febre está ali instalada, tá? Quando que vai aparecer esse tipo de reação? Qual é a causa? Vocês já ouviram falar assim? Ah, fulano fez ele precisou de um transplante de fígado, né? Só que o corpo rejeitou o fígado dele. Ou seja, houve uma rejeição. O corpo não aceitou aquele órgão que foi transplantado. A mesma coisa acontece aqui. Quando você faz a transfusão de sangue, o tipo sanguíneo pode estar perfeito, pode estar tudo certo, mas o corpo vai lá e rejeita esse sangue que você colocou. Se o corpo rejeitar esse sangue, ou seja, você vai ter uma reação febril não hemolítica. Vai ser quando o corpo do paciente, ele rejeitar o sangue que foi colocado. Então, ele vai criar célula de defesa para matar as células do sangue que foi colocado. Ou seja, ele vai querer matar as células do sangue do doador, tá bom? Quais são os sintomas característicos dessa reação? Primeiro, né, óbvio, que é febre, né? Então, a febre vai aparecer como principal sintoma, tá? E os tremores, gente, o tremor é um sintoma muito importante aqui, tá? Porque ele aparece quase que imediatamente. No momento que ele aparece, a gente nem suspeita mais de nada, tá bom? Então, assim, a febre é importante? É, mas o tremor, ele vai aparecer antes da febre nesse caso. Você vai começar a transfusão sanguínea, o cara vai começar a tremer logo. E a temperatura vai aumentar. Até você pegar o termômetro para ver a temperatura e ver que o cara tá com febre, já se instalou os tremores, tá? Então, nesse tipo de reação, eu me arriscaria a dizer que o tremor é o primeiro sintoma, tá? Por quê? Ele vai aparecer antes mesmo da febre, nesse caso aqui, tá? Seguido de cefaleia. Então, reação febril não hemolítica, tá? Vai acontecer quando seu corpo rejeitar o sangue que está chegando para ele. Quais são os sintomas que vai se manifestar? Tremores, febre, cefaleia. Vou avançando. Reação alérgica. Espera aí que a Beatriz está digitando. Deixa eu só guardar aqui um pouquinho, gente, antes de avançar. Beatriz está digitando aqui alguma coisa. Qual o motivo do corpo rejeitar? Bia, só Deus sabe por que o corpo tá, no caso, fazendo essa rejeição. Por quê? O tipo sanguíneo tá ok, né? Os dois. A temperatura tá ok, o acesso tá ok, tá tudo ok. O corpo tá rejeitando por quê? Ninguém sabe. Simplesmente o corpo rejeitou aí esse sangue, tá bom? E ele rejeitando, o paciente vai entrar nesse quadro aqui. Mas tá tudo, gente, ok. Você não fez nada de errado, tá? O corpo é estranho, perfeito. Gente, isso acontece muito com transplante de órgão, tá? Exemplo, os médicos fazem vários testes, tá tudo certinho, né? Aquele órgão tá perfeito, coloca o órgão no corpo, o corpo rejeita. Ele rejeitou porque estava tudo certo. Ninguém consegue ter essa dimensão, né? O corpo acha estranho, né? O corpo é estranho, ele acha estranho e ele simplesmente expulsa. Então, eu não tenho como te responder. Por quê? O tipo sanguíneo tá ok. O equipo tá ok. Tá tudo ok, mas mesmo assim, o troço dá ruim, tá? Ou seja, o corpo expulsa, ele simplesmente não quer, tá? Pense aí, às vezes, né? Tem gente que olha para alguém e fala, não sei porquê, a pessoa
essa pessoa ela não me fez nada e eu não vou com a cara dela. É a mesma coisa aqui que o seu corpo faz com o sangue. O sangue não fez nada, ele simplesmente não foi com a cara dele e expulsa ele aqui do corpo, tá bom? Próximo, reação alérgica, tá? Reação alérgica, a causa ela é bem simples, tá? Ou seja, alergia a algum componente, tá? Então, você vai apresentar uma alergia, você vai fazer uma reação alérgica ao sangue que está sendo infundido. Tipo, eu tenho alergia a tudo. Eu acho que nesse caso, né, se eu fosse receber uma transfusão, eu ia fazer alergia a ela, porque tudo eu faço alergia, mas isso tem a ver com uma característica do próprio paciente. Como que eu sei que ele está fazendo uma reação alérgica? Olha o que ele vai manifestar. Prurido, tá? Rush cutâneo, que são lesões pelo corpo, né? Ou ainda urticária, são aquelas placas avermelhadas pelo corpo, tá? Então ele vai apresentar uma dessas 3 características aqui, ó. Diogo, pode apresentar outras? Pode apresentar outras, mas essas daqui elas não vão faltar, porque elas que caracterizam essa reação. Ele pode ter febre, pode ter hipotensão, pode ter taquicardia, pode ter, Diogo? Pode, mas isso daqui que não vai faltar. Então, ó, prurido, que é coceira, tá? Roxo cutâneo, que são lesões pelo corpo inteiro, e ainda o urticária, né? Que são aquelas placas avermelhadas. Bia, hoje você que está acelerada. Esse tópico aqui, né? O que você faz quando aparece a reação, eu vou falar no final. Eu vou trabalhar com todas as reações com vocês e no final eu vou falar o que fazer, tá bom? Então, reação alérgica foi? Foi, gente. Ficou bem tranquilo, né, com esse quadrinho, né? Eu acho que eu tinha que ter pensado nele antes. Vamos lá. A próxima é isso daqui, ó, TRALI, tá? Essa é uma sigla em inglês, tá? Essa reação, ela significa o quê? Uma lesão pulmonar aguda associada à transfusão. Ou seja, você vai começar a fazer a transfusão de sangue no paciente, né? E vai iniciar nesse paciente uma lesão pulmonar. O pulmão dele vai começar a estragar, vai começar a falhar por conta do sangue. Por quê, Diogo? Não se sabe ao certo, porém o corpo cria defesa contra os seus neutrófilos. E aí o seu pulmão começa a ter falha, tá bom? O que nós vamos ter de sintomas? Observa aqui, ó, sintomas respiratórios, todos. Taquicardia, taquicardia não, desculpa, taquipneia, bradispneia, dispneia, tá? Os sintomas respiratórios aqui, eles vão reinar, tá? Então, vai aparecer sintomas respiratórios. Associado a eles, você pode ver vômitos, diarreia e taquicardia, tá? Então, ó, associados vai ter vômitos, diarreia e taquicardia. Então, ó, TRALI é uma reação transfusional, tá? Vai acontecer o que para acontecer essa reação aqui? Vai acontecer uma lesão pulmonar. Então, no momento que você estiver transfundindo o sangue, seu corpo vai atacar os neutrófilos e esse ataque vai causar uma lesão pulmonar no paciente. Como eu sei que ele tá tendo essa reação? Ele vai iniciar quase que imediatamente com sintomas respiratórios. Uma taquipneia e uma bradispneia. Ou uma dispneia, ou seja, ele vai ter algum sintoma respiratório. Associado a isso, ele vai apresentar vômitos, diarreia e taquicardia. Tá bom? Então, olha só. Reação transfusional hemolítica aguda, não febril, reação alérgica e TRALI são reações que nós vamos chamar de agudas imunológicas ou imunogênicas, tá? Então, ó, vamos lá. Quais são... Vou trocar de cor, que depois fica mais fácil para vocês. Quais são as principais reações transfusionais agudas imunológicas?
ou imunogênicas. Perfeito. Responda aí, é para mim, gente. Quais são? Digita aí para mim. Vamos lá, meu povo, minha pova. Quais são as principais? Me ajuda aí, gente. Vamos lá. Deixa eu ver aqui o que a Tainá tá escrevendo. Deixa ela acabar, que eu vou ler aqui bonitinho para coisar aqui. Quais são? Gente, ó, uma dica. É só o que nós falamos hoje. Por enquanto, né? As imunológicas ou imunogênicas. Só quero saber essas por enquanto. Reação hemolítica aguda, trale. O que mais? Reação alérgica. Gostei. Reação febril não hemolítica. Tá? Reação alérgica tem acento. Agora eu quero saber, né, se o povo está prestando atenção ou não. Vamos lá. Reação hemolítica aguda. Qual é a causa? Reação hemolítica aguda, qual é a causa? Vamos lá. Reação hemolítica aguda, causa. Ó, já vai pensando que eu vou perguntar todas, tá, gente? Nessa ordem que tá aqui. Tá? Então, perfeito. Reação hemolítica aguda, a causa é tipo sanguíneo, é diferente, tá? Vamos falar de maneira técnica? Incompatibilidade no sistema ABO, tá? Então, vai ser a causa da reação hemolítica aguda. Meu paciente vai manifestar o quê? Manifestações principais da reação hemolítica aguda. Puxa aí da memória, gente. Vamos lá. Reação hemolítica aguda vai caracterizar por quê? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Reação hemolítica aguda vai caracterizar por quê, gente? Perfeito. Dor, tá? Então, vai ter dor em tudo quanto é lugar. Pode aparecer a oligúria? Pode, tá? E é um sintoma também que é muito característico, tá? Como foi colocado aí, ó. Mas você vai ter a dor. Por quê? Pode aparecer oligúria em várias outras reações. Mas a dor é o sinal característico. Perfeito. Trale, qual é a causa, gente? Trale, qual é a causa? Me ajuda aí, meu povo. Já escreve a causa e as manifestações, ou seja, já coloca aí para mim a causa e o que o nosso paciente vai sentir nessa manifestação aqui. Me ajuda aí, vamos lá, Grazi, Tainá, Bia, Thaís, Manu, né? Daniel, que eu vi que também tá aí. Deixa eu ver quem mais tá aí, peraí. Daniel, Valesca. Então vamos lá. Vai lá, Bia, vamos todo mundo. Não me deixa aqui sozinho não, por favor. Quero saber da... Ah, não, que eu coloquei aqui a resposta. Tira. Perfeito. Então vamos lá, gente. Trale. Ó, a Bia não entendeu, então tudo bem. Mas alguém sabe quais são as manifestações? Que eu vou explicar essa de novo. Mas eu preciso que vocês coloquem para mim, então, as manifestações. Perfeito. O corpo cria uma defesa contra os neutrófilos. O paciente vai ter uma lesão pulmonar, tá? Que vai aparecer vômitos e alteração no padrão respiratório. Perfeito, ó. Vômitos, diarreia, alteração no padrão respiratório, sintomas respiratórios, começa a atingir o pulmão. É isso mesmo. Então, ó, Bia,
você vai ter um ataque no seu corpo contra os neutrófilos, tá? Vai começar a atingir os seus pulmões e você vai apresentar vômitos, diarreias, alterações no padrão respiratório ou alterações ou vai aparecer sintomas respiratórios. É isso mesmo que o povo colocou. Reação alérgica é muito fácil, né, gente? Vai causar uma reação alérgica mesmo, uma alergia, tá? Sintomas. Me ajudem aí. Sintomas. Vamos lá. Prurido, perfeito. Tem mais? Tem mais. Mais um, pelo menos, gente. Urticária, ótimo. E roxo cutâneo, tá? Então, são os sintomas principais, tá? Ótimo. Reação febril não hemolítica. Vai acontecer quando? Vai acontecer quando? Reação febril não hemolítica. Qual é a causa dessa reação transfusional aguda? Perfeito, o corpo rejeita. É lembrar aqui de rejeição de órgão, ou seja, o corpo rejeita o órgão do doador. Isso mesmo, rejeita o sangue. Tá, o cara vai sentir o quê? O que meu paciente vai estar sentindo? Febre é o sintoma principal. Mas isso aí, ó, é perfeito, Bia. Antes da febre vai aparecer tremor. Febre, o principal, mas o primeiro, né, vai ser tremor. Perfeito. Adorei, gente. Então, agora eu vou avançar. Agora eu vou falar das reações transfusionais ainda nas agudas, porém eu vou falar o quê? Das não imunológicas ou não imunogênicas, tá? Ainda é aguda, Diogo? Ainda é aguda. Vou voltar lá para minha colinha, que sumiu. Vamos lá. Primeiro, reação bacteriana, tá? Ou seja, você aí foi lá e fez um erro na antisepsia, ou seja, não fez a antisepsia da pele de maneira correta. Ou contaminou o sangue, o frasco coletor, você fez alguma contaminação de alguma forma que vai entrar uma bactéria na veia do paciente, tá? Aí ele vai manifestar febre, tá? Calafrios e a oligúria, tá? Então, ó, aqui vai ser característico esses três, ó. Febre, calafrio e oligúria. Tá bom? Espera aí que a Valesca está digitando. Coloca aí para mim, Valesca. Enquanto ela vai digitando, eu vou voltar aqui. Então, ó, a reação é bacteriana, é erro na técnica séptica. Você contaminou alguma coisa no momento da transfusão. Principais manifestações, olha aqui, a febre de novo, tá? Calafrios e a oligúria aparecendo, tá bom? Oligúria com dor vai ser essa manifestação aqui, ó, hemolítica. Oligúria sem dor, bacteriana, tá? Sobrecarga circulatória, erro no tempo de infusão ou no volume, tá, a ser administrado, ou no volume a ser administrado. Exemplo, o médico passou 500 ml e aí você coloca 1 litro. Ou o médico passou 500 ml em 60 minutos, você coloca 500 ml em 30 minutos, tá? Característica principal, gente, ó, da sobrecarga circulatória, deixa eu só acertar aqui, ó, hipertensão. Eu coloquei hipotensão. Então, vocês quando pegarem o material, gente, acerta, tá? Hipertensão, ortopneia e dispneia, tá? Então, acerta aí pra mim, hipertensão, tá? Porque a hipotensão, ela vai apresentar só no segundo momento. Então, o cara já sofreu de hipertensão, você já tratou para depois a hipotensão aparecer, tá bom?
E depois a reação hemolítica de causa mecânica. Erro na manipulação, tá? Você quebrou as hemácias, você misturou muito sangue, você veio brincando pelo caminho, tá? Hemoglobinúria, vai sair hemoglobina na urina, anemia e icterícia, tá bom? Gente, então assim, essa daqui é bem simples, não tem nem muito mistério, né? Em relação a esse tipo aqui. A bacteriana, sobrecarga circulatória e hemolítica de causa mecânica, tá? Então, vou para cá, ó. Então, vamos lá. Espera aí. Um momento só, Graça. Deixa eu só finalizar esse aí que eu vou... na sua pergunta. Ó, próximo. Então, vamos lá, ó. Quais... Não sei porque que tá dando aqui ruim. Vai, moço. Espera aí que meu coisa aqui travou, gente. Quais são as principais reações transfusionais não imunológicas? Vamos lá. Resposta. Já vai, gente, digitando o nome e a manifestação. Nome e a manifestação. Reação bacteriana. Febre. Mais uma. Mais uma manifestação. Calafrios, perfeito. Próximo. Já pode ir aí já colocando a outra. Ah, é perfeito. Ó. A Bia, ela já colocou a causa. Ó. Então, botou reação bacteriana, causa. Erro na asepsia, tá? Sintomas, febre e calafrio. Isso daí. Vamos lá. Sobrecarga circulatória. Perfeito. Falta uma. Erro na infusão, dispneia. Falta uma que nós trabalhamos ainda hoje. Vamos. Tá, mas ainda falta aqui, gente. Mais uma causa aqui. Reação hemolítica de causa mecânica. Viu, hein? Tá? Que é como? Ela é o quê? Erro na manipulação. Perfeito. Eu manipulei errado. Olha só. Aí, a Grazi, ela colocou assim. Existem outras manifestações? Sim. Aí ela deu 2 exemplos ali, ó. Ela deu hipotensão por inibidores da ECA, ou seja, no momento da transfusão, o paciente ele pode apresentar hipotensão. Então, ó, você até tira por inibidores da ECA. Ó. Espera aí que vai para ficar melhor. Outras reações transfusionais. Por que eu vou colocar em outras? Porque elas não são as principais, tá? Então, outras. Vou iniciar pela que a Grazi colocou, que é a hipotensão, tá? Quando o paciente apresentar hipotensão, é uma reação que você não vai parar a transfusão, tá? Por quê? Todas essas outras reações que nós colocamos aqui, no momento que você perceber, você para a transfusão. Para na hora, tá? Porém, quando acontecer a hipotensão, você não pausa a transfusão. Você vai posicionar o paciente em Trendelenburg, tá? Então, ó, aconteceu qualquer uma dessas aqui, você vai fazer o quê? Pausar a transfusão. Para na hora. Se acontecer a hipotensão, você não para. Você vai fazer o quê? Trendelenburg, tá? Por quê? Porque aqui o seu paciente ele está fazendo uma reação que é fácil você consertar.
Se você colocar ele em Trendelenburg, melhora o retorno venoso e a pressão aumenta. E aí eu não preciso suspender minha transfusão, entendeu? Posiciono ele em Trendelenburg, eu vou ter o melhor retorno venoso, a pressão aumenta e eu curei aqui essa reação transfusional. As outras eu paro, tá? Mas essa daqui eu não preciso parar. Posiciono o cara em Trendelenburg e vida que segue. Essas daqui, o que eu faço? Apresentou em qualquer dessas, pausa a transfusão na hora. Parou tudo, pronto, acabou. Hipotensão, não paro, Trendelenburg vai. Por quê? Eu vou tratar isso daqui, então eu não preciso parar, tá? Até aí foi. Vou avançar. Deixa eu só ver aqui o que a Thaís está digitando, tá? Para eu poder avançar ainda. Espera aí. Então, ó, enquanto ela digita aí, eu vou colocando aqui a outra, tá? Que também não é uma muito comum, mas que pode aparecer, tá? Que é a hemólise de causa não mecânica. Não, que não mecânica, eu cismei com não mecânica, não imunológica. Tá? A hemólise de causa não imunológica, tá? Também pode ser chamada de reação hemolítica de causa mecânica, tá? Então, ela também pode ter esse outro nome aqui, ó. Reação hemolítica de causa mecânica, tá? Vai ser algum erro na técnica que você não vai conseguir, né, manter as hemácias intactas. Então, ó, essa aqui, ó, reação hemolítica não imunológica, também pode ser chamado, entrou aqui, ó, de causa mecânica. Alguém falou aí, era alguma dúvida, gente? Que alguém falou aí? Ouvi aí uma voz, mas não entendi o que era. Vou avançar. Então, olha só, trabalhei aqui com vocês com as principais reações transfusionais agudas. O que fazer? O cara apresentou qualquer reação transfusional aguda, cuidado de enfermagem, imediatamente. Coloca aí para mim, gente, qualquer reação aguda, cuidado de enfermagem imediato. Coisa aí para mim. Coisa aí. Vai lá, Tainá. Perfeito. Só não é para em quem? Só não vou parar em que momento? Hipotensão. Perfeito. Olha só. Reações tardias. Primeiro, reação hemolítica retardada. Então, o que vai acontecer aqui, ó? Então, eu vou colocar aqui, ó. Reação hemolítica retardada. Nesse tipo de reação, você vai ter os mesmos sinais e sintomas que a reação hemolítica aguda. A mesma coisa. A diferença vai ser que ela vai se iniciar os sintomas 24 horas depois, um dia depois, ou seja, ela vai demorar a aparecer. Mas são os mesmos sintomas. É tardio por quê? Só é tardio por conta de uma definição, né? Porque ela vai aparecer no dia seguinte, 2 dias depois, 3 dias depois. Então, por conta da definição que ela se torna tardia. Mas é o mesmo sintoma, tá? Hemosiderose, que é o acúmulo de ferro no sangue, tá? É uma complicação também, é tardia, tá?
o acúmulo de ferro, tá bom? Doença, enxerto versus hospedeiro. Gente, olha só. Qual era a minha reação transfusional aguda que o corpo, né, ele expulsava o sangue do doador? Era qual? Quem era? Minha reação transfusional que o corpo expulsava o sangue do doador. Qual era? Reação febril não hemolítica. Adorei, tá? Ela era aguda porque acontecia imediatamente. Agora, se ela não acontecer no momento lá da infusão ou horas depois, ela vai virar tardia. A tardia, o nome muda. Ela vira doença enxerto versus hospedeiro. Observa que nós temos duas manifestações, né, que são muito parecidas, só vai mudar o nome por causa de quê, gente? Do tempo, tá? Aí ela vai deixar de ser aguda e vai passar a ser tardia, tá? Então, a reação febril não hemolítica, quando ela acontece de maneira tardia, o nome muda, vira doença enxerto versus hospedeiro, tá? Outra, doenças infecciosas. Ou seja, qualquer doença que aparecer depois da transfusão. Exemplo, fiz uma transfusão e o cara ficou com doença de Chagas. E eu tenho como, né, provar que a doença de Chagas veio por conta dessa transfusão. Vai ser o quê? Uma reação transfusional tardia, tá? São as principais. E uma outra que acontece, CIVD, coagulação intravascular disseminada. Tá? Então, ó, Diogo, quais são as manifestações dessa daqui? A mesma, da reação hemolítica. Quais são as manifestações da doença enxerto versus hospedeiro? A mesma da reação febril não hemolítica. Quais são as manifestações das doenças infecciosas? Vai depender da doença que meu paciente pegar. Se ele pegar HIV, vai ser manifestação do HIV. Se ele pegar hepatite C, vai ser a manifestação da hepatite C. Se ele, entendeu? Vai depender, tá? Hemosiderose não tem uma manifestação, porém, o sangue se torna mais espesso. Espesso, acho que não é assim que se escreve, não, gente. Vamos colar aqui. Espesso. E também não sei se é assim, não, mas vamos fingir, tá? O sangue se torna mais espesso, ou seja, ele fica mais grosso, tá? É uma característica. Como ele fica mais grosso, ele não consegue passar pelas veias e artérias de maneira perfeita, tá? E CIVD, que é a coagulação intravascular disseminada, tá? Observou que as tardias são bem mais tranquilas? Conseguiram, gente? Então, reação transfusional foi. Conseguimos? Então, ó, nós dividimos ela primeiro em dois grupos, ó. Imunogênicas e não imunogênicas. E depois agudas e tardias, tá? Vou, então, repetir as tardias, tá? Atenção, gente, nas manifestações da tardia. Então, vamos ver se vocês pegaram. Reação hemolítica retardada, tá? Ela vai ter a mesma manifestação que a reação hemolítica aguda. A diferença vai ser o tempo. Doença enxerto versus hospedeiro vai ter a mesma manifestação que reação febril não hemolítica. A diferença vai ser o quê? O tempo, tá bom? Hemosiderose vai ter a mesma manifestação. A diferença vai ser o quê, gente? Também o tempo. Observa que a diferença aqui vai ser o tempo. Só na hemosiderose que o sangue ele vai ficar mais espesso, mais grosso,
porque você vai ter o acúmulo de ferro, tá? Hemosiderose, espera que eu não coloquei aqui, ó. Acúmulo de ferro no corpo, tá? E aí o sangue vai se tornar mais espesso. Agora melhorou, Bia? Melhorou? Ótimo. Então, ó, reações transfusionais foi. O que eu vou fazer, gente? Eu gostei muito desse modelo assim, mostrando o quadro é para vocês. Eu acho que é, né? Mostrando o quadro não, mostrando aqui a minha tela. Eu acho que facilitou bastante aí pra gente, tá? Então, nas próximas aulas eu vou trabalhar assim também, tá bom? Acho que ficou melhor, tá? E do mais, né? Vamos aí ter que aguardar as cenas dos próximos capítulos para a gente saber se voltou. Deixa eu clicar aqui nisso aqui que vocês colocaram. Espera aí. Deixa eu ver aqui que eu cliquei de novo, aí saiu. Perfeito. Reações transfusionais tardias, crônicas. Perfeito. Perfeito. Tá ótimo. Olha aqui, ó. Essa aloimunização que a Egrazi colocou é uma reação mais, como posso falar, mais rara, tá? Por isso que eu não coloquei ela. Eu coloquei as principais, as que acontecem com mais frequência. Essa daqui ela é um pouco mais raras, tá? Ah, olha só, ela separou, ó, as tardias como imunológicas, né, que é o corpo trabalhando de alguma forma, tá? E as não imunológicas, tá? Que seria a hemosiderose e a doença infecciosa, tá? Eu já tive um aluno perguntando assim, Diogo, por que a doença infecciosa ela é não imunológica? Por quê? O seu corpo, gente, ele não faz nada. Ele já recebe o sangue com a doença e ele simplesmente aceita, tá? Então, ó, tira uma foto aqui, ó, desse resuminho que ela fez, tá? Porque tá bem legal. E façam a mesma coisa com as reações transfusionais agudas, tá? Separem as imunológicas das não imunológicas, tá? Façam essa mesma separação aqui, tá? Com as agudas e com as tardias, tá? Não esquece também de colocar aí pra gente a definição no seu resuminho, tá? Ficou bem legal. Gostei. Qual vai ser o tema da próxima aula? Isso, olha só, eu já mandei aqui, ó. Esse daqui é o de hoje. Vou mandar o da nossa, o da nossa aula do dia 23, ó. Esse é o da aula do dia 23. Deixa eu ver aqui. Doença infecciosa se torna uma comum assim. Hoje em dia, as doenças infecciosas, né, elas não são comuns, elas são raras. Por quê? Porque você tem muitos testes, você tem muita testagem, tá? Elas são raras. Mas ainda acontece, tá, gente? Um caso em 1 milhão, você ainda tem elas acontecendo, tá? Mas são raras, por quê? Porque você ainda tem muito teste. Diogo, por que você colocou? Porque mesmo elas sendo raras, elas caem com bastante frequência aí nas provas. Então eu não tinha como tirar essa informação aqui de vocês, tá? Mas ela é rara também, mas ela cai com bastante frequência, tá? Foi, Thaís? Vamos lá. Tema da nossa próxima aula. Ainda não separei, gente. Tá? Mas deve ser algum tema que a gente já trabalhou, com certeza, para fazer uma revisão. Já tem? Ah, tá. Então, por enquanto, ainda não tem tema, tá, gente? É da próxima aula. Por quê? Né? Vamos esperar as cenas dos próximos capítulos aí, o que vai acontecer aí no mundo, né? Aí no Brasil, no mundo todo, para saber da nossa vida, tá? Amanhã, gente, simulado, tá bom? Simulado! Vamos disponibilizar aí o simulado, tá? Para vocês fazerem, irem marcando, né? Com xizinho aí, eu ainda não sei como vai ser, mas vocês vão ir marcando, tá? Fazer no mesmo dia e enviar, tá bom? No horário, no horário. Isso. Gente, é no horário que eu falei. Cadê a câmera?
É no horário que eu falei, tá? Vou disponibilizar naquele horário, é online, tá? Então vocês vão ter o tempo aí cronometrado, então separa bonitinho pra gente fazer o simulado na hora. Simulado é online, tem tempo cronometrado, tá? Eu esqueci, gente, de parar a gravação e tô levando essas explicações também. Mas já foi, né? Então vamos lá. Simulado vai ser online. Então, gente, não vamos parar de estudar. A quarentena vem, ela passará e a nossa aprovação ela precisa continuar, tá? Então, assim, espero que vocês tenham entendido, né? Deixa eu só ver aqui o que o pessoal tá digitando. Amém, Senhor. Isso aí é para glorificar de pé, mas a aprovação precisa permanecer. Não deem mole, tá? Muita gente vai parar de estudar, tá, gente? E vocês precisam continuar. Eu tô devendo o gabarito, mas